fuck is that? What the f is that? What the f? Oh, what the f? What the f? What the f? O canal Hunting the Unknown é conhecido por explorar o inexplicável. Locais abandonados, cemitérios esquecidos, florestas onde a escuridão parece respirar. O criador é um explorador urbano e caçador de fenômenos paranormais, que encara sozinho o que a maioria prefere evitar. Mas em uma madrugada qualquer, ele tomou a decisão que mudaria tudo: seguir uma coordenada gerada pelo aplicativo Randonáutica, com a intenção de encontrar algo sombrio. Guys, I've made it to my location. I'm here at the pin, and it's literally in the middle of nowhere. I don't even really want to do this. I'm literally on my own, and I'm on a little road here. Era madrugada, silêncio absoluto. Equipado apenas com uma lanterna, um Spirit Box e um medidor EMF, ele dirigiu até o ponto indicado. Uma floresta remota, fechada, sufocante. O ar era frio, pesado, e conforme ele caminhava entre as árvores, a sensação de estar sendo observado começava a crescer como um nó na garganta. I don't want to go in there, guys. Wow. There's cemeteries here, guys. No local exato marcado pelo aplicativo, havia um mausoléu, envelhecido, decrépito, coberto por musgo, como se o tempo tivesse esquecido aquela construção ali. Ele se aproximou, contornou o lugar, e foi então que os gritos começaram. What? Swear I heard someone scream. Eram altos, agudos, gritos de alguém ou de algo, em dor. Gritos que pareciam vir de todos os lados. O instinto dizia para correr, mas ele ficou, ligou o Spirit Box. E foi quando a voz veio, clara, nítida, chamando pelo nome dele. O medidor IMF disparava. As luzes da lanterna oscilavam. O frio parecia mais próximo agora, como se algo invisível estivesse respirando ao lado dele. Ele virou a lanterna para o mato e viu, parado entre as árvores. What is that? What the is that? Uma figura, alta, imóvel, aproximadamente 1,80 m, pálida, inclinada para a frente, como se estivesse pronta para avançar, mas decidisse esperar. A pele era acinzentada, quase translúcida. Não tinha expressão, nem som, mas o terror era absoluto. Ele não precisava ouvir nada para entender. Aquela coisa o observava. O tempo congelou. A lanterna tremia, e então a decisão, fugir. Desligou o equipamento, virou-se, correu. Os gritos ecoavam de novo, mais perto, mas ele não olhou para trás. Só correu. Corria como se a floresta estivesse viva.
como se cada árvore o observasse também. Entrou no carro, acelerou, sumiu dali e quando encerrou o vídeo só disse uma coisa. Mas uma pergunta ficou presa no ar. E se ele tivesse se aproximado da figura? O que teria acontecido? O canal Will's Whereabouts é conduzido por Will Robey, um viajante solitário que transformou seu carro em uma espécie de refúgio móvel. Ele percorre regiões isoladas do Reino Unido, explorando trilhas, florestas e colinas, enquanto compartilha sua rotina de acampamentos noturnos, sempre em busca de silêncio, natureza e isolamento. Mas nem toda noite é tranquila. Em algumas delas, a calma da floresta esconde algo diferente, algo que não se vê, mas se sente. E este vídeo é um desses casos. Era uma noite fria de inverno. A previsão marcava temperaturas negativas e Will havia escolhido acampar em um ponto remoto chamado Box Hill. Como sempre fazia, estacionou o carro, instalou os defletores nas janelas, acionou o alarme de monóxido de carbono e ligou o fogareiro portátil. Tudo indicava que seria apenas mais uma noite de paz em meio à natureza. Of the two back windows, because it's just great memories of all of the times I've spent traveling, spent with friends and just exploring the world. And hopefully plenty more adventures to come in the future, and for sure plenty more to share with you guys. Tomorrow morning, when it gets a bit cold, which I know it will for sure, as we're looking at about -1, I've decided to put my gas portable stove just sitting on the boxes which it goes in, because I'm going to spark it up and get a bit of nice warm air to come through. And if it drops in temperature even tonight, just before I go to bed, then for sure I'll turn it on just to heat it up and take the chill out the air. And don't worry, windows are slightly open, carbon monoxide alarm is working, so hopefully, fingers crossed, I should wake up in the morning. Por volta das 10 da noite, a calmaria foi quebrada. Um grupo de jovens chegou ao estacionamento próximo, fazendo manobras com os carros e ouvindo música em alto volume. Will, sozinho, decidiu não interagir. Apenas aguardou, torcendo para que o barulho cessasse, e eventualmente cessou. Os carros se foram. O silêncio voltou, mas não foi o mesmo silêncio. Freezing cold! There are some absolute plums doing donuts in the car park. Let me see if I can show you. Quase à meia-noite, sons começaram a surgir ao redor do veículo. Passos. Depois, batidas leves. Movimentos que pareciam circular o carro em um padrão indefinido. Will permaneceu em silêncio absoluto, tentando distinguir se tudo aquilo era fruto do vento, ou de alguém que realmente estava ali fora. Foi então que surgiram os gritos, altos, agudos, intensos, cheios de algo difícil de explicar. Não era só raiva, não era só medo. Era como se alguém estivesse pedindo socorro ou tentando assustar. I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. There are people about 100 meters away, blazing music out. At least some good songs anyway. And some people screaming. Wish me luck, everybody. Will não conseguia ver nada, mas sentia cada ruído como se estivesse dentro do carro. A sensação de estar sendo observado se tornava insuportável. Ele apagou todas as luzes, se encolheu no banco e permaneceu imóvel. Em alguns momentos, achava que havia alguém do lado de fora observando pela janela, mas ele não se moveu, nem por um segundo. A madrugada foi longa,
Frio, escuridão e sons inexplicáveis se uniram para tornar aquele acampamento um dos mais tensos que ele já viveu. Quando o sol começou a aparecer, Will finalmente saiu do carro. Gravou imagens do local com o drone, tentou retomar a normalidade, mas era visível que algo o afetou naquela noite. E então, a pergunta que ele deixa no ar e que permanece com quem assiste ao vídeo é simples, mas perturbadora. O que teria acontecido se ele tivesse saído do carro para investigar os gritos? Larry é um youtuber dos Estados Unidos com um canal chamado Work Less, Enjoy Life More, onde costuma compartilhar vídeos de acampamentos solitários em meio à natureza. Os vídeos são simples, sem produções elaboradas. Ele mostra como monta o acampamento, prepara refeições e aproveita o silêncio da floresta. Em geral, é tudo calmo, mas naquela noite algo fugiu completamente do normal. E o que ele registrou com a câmera deixou seus inscritos desconfortáveis. We're gonna cook dinner on this little portable stove again, if I can remember how it went together. There we go. Oh, that's dirty. I gotta wipe that off. Alright, I've always used charcoal for this, but it never seems to get it hot enough. And I did not have time to get some scrap wood or anything, so I just got this box of like hickory chunks, which I know is meant to like barbecue on to have a hickory flavor, but we're just going to use it as hardwood chunks to throw in there. So what I'm going to do is throw these chunks in the fire until they get lit up pretty well, and then I'll take these tongs right here and I'll take them out of the fire and drop them into that, and then hopefully that'll get it hot enough. Let's throw a couple of these down in the fire. O vídeo foi gravado em uma floresta ao sul de Flagstaff, no Arizona. Larry chegou no fim da tarde, escolheu um local afastado, montou o acampamento e se organizou antes do anoitecer. Tudo parecia comum, mas havia algo estranho no ar. All right, we're gonna be doing a cowboy ribeye steak. Never had one of these before. I probably should have set it out a little bit earlier, but we're gonna give the cast iron a little bit of time to heat up. So I'm just gonna go put this on that little stove right now. We'll get that really hot. This is working great, I think. But I mean, we'll see what happens cooking a steak. We'll just start by searing it.
I think it's looking good, but gotta get it seared on the sides a little bit. I should have did that earlier, but it's all good. We'll get some crust on the edges. Got a couple of cool spots. It's 120. Ele mencionou que o sinal do celular era fraco, o que significava que estaria completamente desconectado do mundo durante a noite. A ideia era apenas relaxar. Mas a natureza tinha outros planos. Enquanto preparava o jantar, um bife feito na brasa com madeira de hickory, o clima foi ficando mais denso. Ele falava com a câmera quando um barulho seco e alto ecoou entre as árvores. Larry parou na hora. Tentou dizer que poderia ser um galho, mas logo admitiu que aquele som tinha sido diferente, forte demais, anormal. Ainda assim, continuou com a rotina, sentou-se perto da fogueira e tentou manter a calma. It's starting to get cold. I had to switch into my sweatshirt. Fire feels good though. I catch myself just sitting here listening. Já de madrugada, com o frio chegando perto dos 4 graus, Larry saiu do trailer por um momento e então ouviu novos sons. Eram tiros, disparos reais vindos de algum ponto da floresta. But it was it. Just so I can just drop it. Like I'm trying to sit up. The dogs are fighting. Buddy. A tensão subiu de imediato, sozinho, sem sinal e agora com a suspeita de não estar mais sozinho. Ele voltou para o trailer e ficou em silêncio, tentando captar qualquer movimento do lado de fora. Nada mais aconteceu, mas a tensão permaneceu. Ai! Mesmo com o medo, Larry contou que dormiu, quase 9 horas seguidas, mas ao acordar, continuava inquieto. Aqueles sons não faziam sentido. O primeiro barulho seco, os tiros. Nada daquilo combinava com o ambiente ao redor. E se fossem pessoas, o que estavam fazendo ali, no meio do nada, no escuro? Larry nunca viu ninguém, mas os sons estavam registrados, claros. E isso foi o suficiente para transformar aquela noite em uma das experiências mais estranhas que ele já viveu. Ainda bem que ficou no trailer, porque quem sabe o que poderia ter acontecido se tivesse saído para investigar. O canal Horn Outdoors é britânico e mostra aventuras ao ar livre com uma abordagem direta e autêntica. O criador costuma acampar sozinho em locais remotos do Reino Unido, documentando cada passo com uma câmera simples e comentários espontâneos.
Mas neste episódio em especial, o clima era diferente. Ele decidiu passar a noite próximo a uma antiga construção conhecida como Folly, erguida por volta de 1796. Uma estrutura sem utilidade prática, feita apenas por estética, que lembrava ruínas ou pequenos castelos. O lugar estava completamente isolado, tomado por vegetação densa e com trilhas quase apagadas pelo tempo. It's dropped dark now, which means it's also got cold. So, I've put on my woolly hat, keep the noggin warm, down jacket. I've also brought my head torch. So we're gonna have a little mooch over to Folly, and let's see how eerie it looks now. Well, it definitely has a spooky feel about it at night. Definitely. Oh, don't know why, but it feels well eerie when you're inside. Assim que chegou ao local, o youtuber começou a notar sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Lixo espalhado, grafites, restos de fogueiras e, curiosamente, uma cadeira de pedra esculpida no chão, bem em frente à Folly, como se fosse usada para vigiar ou contemplar o local. Mesmo ciente da possibilidade de visitantes ocasionais, como trilheiros ou donos de cães, ele decidiu montar sua barraca ali. No começo, tudo parecia seguro. Mas quando o sol começou a se pôr, o ambiente mudou. O silêncio da floresta ficou denso, quase como se ela estivesse à espera de algo. E logo os sons começaram. Definitely eerie at night. Keep hearing noises, screaming. I think there's someone else in woods. Keep hearing someone else in woods as well. Like noises, like screaming. But you know what kids are like? They just cause a scene, don't they, and scream at all. But it does sound like it's down bottom. I don't know what I'm doing then. Egyptian? It's like it's down bottom. We shall see, won't we? If anyone comes up playing funny beggars, I'll scare them before they scare me. Right, come on. Let's get in that tent. Brew on. Movie. Gritos vindos das partes mais profundas da mata cortaram o silêncio. Gritos altos, inexplicáveis, que não pareciam de brincadeira. Ele comentou em voz baixa que sentia como se estivesse sendo observado. I don't know if you can hear it. And a clue what's going on down there. Oh well, so for me, it's brew on, movie, get cosy, and then if there's aught eventful that happens throughout night, I'll bring you guys back. Can't see it, but if there is, then I'll bring you back for it. You alright, lads? Mais tarde, o criador do canal encontrou 2 jovens ciclistas e perguntou se já haviam escutado algo estranho na área. Um deles sugeriu que poderia ser um morador de rua que vivia na floresta. Uma ideia que fazia sentido, já que o próprio youtuber havia encontrado uma cabana improvisada em um vídeo anterior. Mesmo com o clima tenso e os sons inexplicáveis, ele optou por não seguir os ruídos. Voltou para a barraca, fechou tudo e esperou a madrugada passar, tentando não pensar no que poderia estar se movendo entre as árvores. A manhã chegou com frio e névoa.
ele preparou seu café em silêncio, ainda refletindo sobre a noite anterior. Nenhum evento sobrenatural explícito aconteceu, mas o som dos gritos, o surgimento inesperado de estranhos e a atmosfera opressora da Folly criaram uma experiência desconcertante. Well, it's a muggy morning this morning. Cold, wet, windy, all of the above. But guess what? Coffee, so cheers. Ao final do vídeo, ele agradece aos inscritos, mas seu semblante revela que aquela floresta talvez não tenha contado toda a história. E a dúvida permanece. E se ele tivesse seguido os gritos naquela noite, o que teria encontrado? O English Woodsman é um youtuber britânico conhecido por acampamentos solo gravados com honestidade. Sem roteiros, sem produção exagerada. Só ele, a floresta e a câmera. Nesse vídeo, ele anuncia que fará uma pausa no canal. Seria sua última gravação por um tempo. Para marcar esse momento, decidiu dormir ao ar livre usando apenas um bivy bag, sem barraca, sem proteção. Só que, ao contrário do que esperava, essa despedida não seria tranquila. Durante a caminhada, ele encontrou sinais de pessoas, restos de fogueiras, embalagens e marcas no chão. Chegou a parar em uma clareira, mas mudou de ideia quando vacas começaram a cercá-lo. Depois de andar mais um pouco, achou um lugar mais calmo, com um tronco caído servindo de encosto. Ali, montou seu abrigo improvisado e preparou o jantar. Enquanto comia, falou sobre o cansaço da vida online, os desafios financeiros e a ideia de começar um novo canal. Tudo parecia normal, até que os sons começaram. Going to be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. A badger. Hello? Primeiro, passos abafados entre as folhas. Ele parou, prestou atenção. Tentou se convencer de que era um animal, mas os ruídos voltaram, repetidos, cada vez mais próximos. Reviu a gravação para se certificar. Não era imaginação. I hope I got that on camera. I really hope I did. Because if I didn't, and I'm showing this, people won't believe that. Just, my heart's beating a bit quick there. I'll just give you a full circle round of what I'm looking at. Now, apart from them in the distance playing whatever they're doing, whatever sport they're doing, football or something, I've just heard like something or someone. Alguém, ou alguma coisa, estava se movendo ao redor. O silêncio da floresta parecia esconder algo, e ele sentia isso. A tensão era visível. Ele já não conseguia relaxar, nem fingir que estava tudo bem. O terceiro som foi o pior, rápido, direto, como se alguém tivesse arrastado algo no escuro, bem próximo ao bivy bag. Ele ficou imóvel por alguns segundos, então tomou a única decisão que parecia segura.
Desmontou tudo às pressas, guardou o equipamento, acendeu a lanterna do celular e começou a caminhar para longe dali. Suas palavras eram curtas, o rosto tenso. Ele sabia que muitos iam chamá-lo de covarde. Mas só quem está sozinho no escuro, cercado por sons que não fazem sentido, entende o que é medo de verdade. Ele deixou a floresta antes do amanhecer, abalado, em silêncio, e mesmo sem ter visto nada, ficou claro que algo o acompanhava naquela noite. Algo que preferiu não se mostrar, mas que estava lá. E se ele tivesse ficado por mais algumas horas? O que será que teria acontecido? Curtiu o terror real? Então se inscreva no canal e deixa o like. Tem muito mais vindo aí.